Muito bem, estamos aqui no Venda Mais Responde, eu sou Raul Candeloro, estou aqui com o Marcelo Caetano e a gente está respondendo perguntas que os assinantes nos mandam. O assunto de hoje é como dar feedback estruturado para uma equipe de vendas. No primeiro bloco a gente falou sobre essa estruturação, a importância de fazer isso, o Marcelo falou bastante da disciplina e eu queria reforçar uma coisa que eu acho super importante. O feedback é uma das coisas que são prioritárias, uma das tarefas prioritárias para qualquer líder. Você que é líder, quando for dar feedback, tem que entender que isso é prioridade. E prioridade não é coisas que você encaixa na tua agenda na hora que sobra um momento. Porque então isso não é prioridade. Prioridade de verdade é que você coloca, eu vou fazer isso aqui, vou dar tempo para isso, não vou fazer de maneira apressada. Então tem que fazer com calma, com tranquilidade. Veja que para você que é líder, você vai dar vários feedbacks em sequência um atrás do outro e não pode cair no erro de achar que é mais um feedback, porque para aquela pessoa que está recebendo o feedback, aquele feedback é muito especial, é o grande momento do mês ou dos 90 dias, é onde ele ou ela tem a sua atenção, que às vezes é tão raro de ter por mais de uma hora, é muito difícil de acontecer, então aproveite bem essa oportunidade e não coloque coisa, desligue o celular, não fique respondendo o telefone, dê atenção, esteja 100% presente. Okay? Dê para a pessoa que está, a sua presença é muito importante para ela. Quando eu faço o exercício do dia perfeito, é muito comum a pessoa dizer: meu dia perfeito tem um elogio do meu chefe. Então, às vezes vai ter gente que vai estar nervosa, mesmo que tenha super intimidade com você, mas simplesmente o fato de ser um feedback, ela sabe que está indo para isso de uma hora com você, essa pessoa vai estar nervosa, vai ser tensa. Então, valorize este momento, ok? Muito bem, Marcelo, agora pergunta para você. A gente falou e fala sobre isso o tempo inteiro. O líder tem lá 30 vendedores embaixo dele ou dela e diz: se eu for fazer do jeito que vocês estão falando, vai 2 semanas só para dar feedback. Não consigo fazer isso. Comentários sobre isso. Realmente, em primeiro lugar, você tem que ter uma equipe maior do que sua capacidade de gestão. Esse é um ponto, a gente na Venda Mais costuma não abrir mão desse ponto, mas sabemos que a realidade do mercado muitas vezes exige que tenha um líder para 30 pessoas. Trabalhe os piores. Né? Aí no primeiro bloco eu falei trabalhe os melhores e os piores, mas se você tem uma condição dessa, que é uma condição não é normal, uma condição anormal, trabalhe com quem for pior. Então quem está abaixo do desempenho, você chama e dá o feedback para essa pessoa, mas veja que você está equilibrando uma situação que não é sustentável no longo prazo. Né? Você tem 30 pessoas abaixo de você, você deveria claramente ter pelo menos 2 supervisores para que esses supervisores dessem o feedback para essas pessoas. Ter uma estrutura harmoniosa e ter uma estrutura equilibrada na sua área comercial vai te trazer resultados ou não no médio prazo. Vou te questionar aqui e eu vou dar uma opinião diferente. Vamos debater isso aí que é interessante. Vamos dizer que eu separe minha equipe de vendas e quase pensando que se fosse uma carteira de vendedores. E eu vou ter vendedores A, vendedores B e vendedores C. Você está dizendo, se eu tiver pouco tempo e tiver que focar, foque no C. No C de desempenho, sim. No C de desempenho, sim. Eu vou dizer não. Eu vou dizer, eu acho que quem vai me trazer realmente mais resultado são os A e os B. Principalmente os B se eu conseguir levar para A. Você não acha que se eu ficar só com o C, os B e os A, que são B e A e que provavelmente respondem por 80% do meu faturamento, talvez não estejam recebendo a atenção adequada? Como lidar com isso então? Então você faz um desdobramento do A-, do A que tem queda de desempenho, do B que tem uma queda de desempenho e do C que tem uma queda de desempenho. Aí você vai estratificar isso de uma maneira mais interessante. Okay. Você vai dar feedback para o A que está caindo, por exemplo, então eu vou definir que a minha estratégia é o A que caiu para o B, eu dou feedback do A que caiu para o B. O B que caiu para o C, eu dou feedback para esse cara subir. E o A eu vou dar feedback a cada 6 meses para ele. Agora você tem que ter uma organização e uma disciplina muito grande para fazer esse movimento. Realmente, eu concordo com você. Eu acho que assim ela ficaria mais eficiente ainda. Só que você tem que ter um controle muito grande da sua equipe. E aí o que ele vai falar é o seguinte, mas às vezes o cara que é A e caiu para o B no mês, e aí ele melhora no outro mês, ele começa a ter um ciclo repetitivo de queda e melhoria, queda e melhoria. E aí daqui a pouco eu começo a ter que dar feedback para todo mundo de novo, porque pouquíssimas pessoas estabilizam ou conseguem crescer. E ele passa em 6 meses, ele volta pra gente, geralmente no processo de consultoria, ele fala, cara, eu já não sei mais para quem eu dou feedback e eu me perdi novamente no meu processo de feedback. Então isso exige uma organização e uma disciplina muito grande. Então por isso que de uma maneira simples a gente fala, pega quem está com baixo desempenho, mas eu concordo plenamente com você. Às vezes um trabalho que você faz com quem tem alto desempenho, ele consegue te dar o dobro de resultado do que uma pessoa de baixo desempenho. É um exercício
terrível. O tempo inteiro. É um exercício o tempo inteiro até de mudar um pouco essa regra do jogo. Eu vou pegar os que estão fracos, depois eu vou pegar os as que esse cara perdeu desempenho. Então é uma leitura muito próxima da equipe para você achar qual é a sua fórmula, se é que você vai achar uma fórmula que seja estável para isso. E eu vou dar algum conselho aqui que vai complementar o que ele disse. Existe uma forma de trabalhar que é essa, e existe porque o meu medo de você só trabalhar quem está caindo de desempenho é dizer feedback para quem está caindo de desempenho. Sim. E eu vou ter uma visão diferente, eu acho que não é quem está caindo de desempenho, é quem quer ter um desempenho melhor do que está tendo agora, certo? Então esse foco tem que ficar muito claro para todo mundo, porque senão eu tenho um problema depois de fazer com que as pessoas realmente queiram receber e estejam abertas ao feedback. Sim. Se eu trabalho todo mundo que quer ter um desempenho melhor, então eu começo a trabalhar de maneira diferente dentro da minha equipe também. Obviamente as pessoas que caíram querem melhorar o desempenho, isso tem que ficar claro. Agora, outra pergunta. Então vamos dizer que eu tenho um pessoal que já está vendendo super bem. O meu top do A, o meu top do B, esses já estão indo muito bem. Quanto tempo você acha que pode ficar sem dar feedback? Veja, vamos seguir esse debate aqui. Se eu tenho 30 pessoas na minha equipe, eu tenho 20 dias úteis no mês. Se eu dedicar meia hora do meu dia para dar feedback, ou que seja 1 hora do meu dia para dar feedback para cada membro da minha equipe, dentro daquele conceito que você falou, feedback é prioridade, né? Não é possível dar esse feedback. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Pô, eu tenho 30 pessoas na minha equipe, dá para dar, então eu não vou dar feedback mensal, eu vou dar feedback trimestral, não vou seguir aquela regra que vocês falaram, quem está perdendo desempenho, você acelera o feedback para ver se você recupera isso. Vou dar cada 90 dias. O líder que não tem tempo para dar feedback 1 hora por dia para a sua equipe, provavelmente ele está investindo o tempo dele no errado. Ele está investindo o tempo dele em consertar os problemas que a equipe dele gerou pela falta de... Isso é que nem planejamento do tempo. Quando você parar para pensar, planejamento do tempo, você diz, se você pegar 15 minutos do teu dia para planejar teu dia, melhora teu rendimento? Sim. Aí a pessoa diz, eu não tenho 15 minutos porque minha vida está tão bagunçada. É por isso que está bagunçada. E aqui é a mesma coisa, não dá feedback, tem um monte de problemas, fica tudo confuso, tem que ficar apagando incêndio, aí diz que não tem tempo para dar feedback. Então assim, vamos nos contradizer nessa análise que a gente está fazendo. Assim, não, na verdade a gente está evoluindo nela e apresentando opções. Exatamente. Se você não tem tempo para dar feedback, você está investindo mal o seu tempo. Vamos dar feedback para você que não tem tempo de dar feedback. Exatamente, né? Você tem que trabalhar o seu tempo de uma maneira mais eficiente. Né? Claro, você vai falar, cara, eu tenho 50 pessoas. Troque de empresa, porque se a empresa coloca 50 pessoas abaixo de você, ela não quer que você desenvolva ninguém, ela quer que você toque a equipe, né? E tocar a equipe, obviamente, que não vai trazer o resultado, custa caro. Então, se você tem 30 pessoas, você consegue dar feedback. A cada 90 dias é o ideal? Não, não é o ideal. Quem está perdendo desempenho deveria ter um feedback mais acelerado. Mas você tem tempo de dar feedback. Né? Você tem que reservar 1 hora do seu dia para fazer. E você tem que entender que o feedback é fundamental justamente por causa disso. O feedback bem dado, ele permite que você economize tempo. Ele melhora o rendimento da tua equipe e faz com que a equipe comece a andar sozinha e não dependa tanto de você. E aqui vai outra dica. Um líder inseguro não consegue dar feedback corretamente, porque a insegurança dele cria uma dependência. Ele quer muitas vezes, até de maneira inconsciente, porque o ser humano tem isso, que a pessoa não tenha rendimento tão bom porque começa a depender dela, líder, para uma série de coisas. O líder ou a líder passa a se sentir útil, porque tem uma função. Veja que a função é fazer com que corte a dependência de você. Por isso que é tão importante dar o feedback corretamente. Mas isso passa, antes de mais nada, por você, líder, estar assumindo corretamente a sua posição. E tem que estar seguro em relação a isso. Tem que estar tranquilo em relação a isso e fazer com que as pessoas cresçam também. Okay? Isso tem que estar muito claro para você. E vai fazer com que você trabalhe muito menos apagando incêndio. Vai levar tempo, para isso é construído junto com a equipe, mas você tem a equipe na mão. E vou te dizer mais, diminui qualquer tipo de problema trabalhista que você tenha, que é um problema sério no Brasil. A gente não fala muito sobre isso, mas todo mundo que tem equipe de vendas tem um passivo trabalhista. É isso que está acontecendo. Se você remunera fixo ou remunera variável, está incentivando, você sabe que você tem um passivo trabalhista. Então, trabalhe corretamente, primeiro pelo lado humano, porque a gente quer isso. Segundo, pelo lado de negócio, porque a gente quer melhores resultados. E terceiro, como empresa, se você pensar business mesmo, você tem que lidar com este assunto de maneira proativa também. Não faça com que uma pessoa que saia com uma carga negativa emocional e que depois isso vá acabar com um problema trabalhista. O que a gente está falando, se você fizer,
vai melhorar muito a tua vida. Pare para pensar então no tempo e no investimento. Vou pegar 2 ganchos aqui nessa sua palavra que eu acho extremamente importante. Né? Já falamos sobre isso algumas vezes, mas eu quero repetir aqui porque tem tudo a ver com o que você está falando. As grandes seguradoras americanas queriam saber quem eram os médicos que tinham mais problemas de processos. Processos muito comuns, né? Paciente, processo médico, e eles partiram de algumas hipóteses. A primeira hipótese era quem mexe com estética tem mais processo, é até uma hipótese correta. A segunda é quem tem uma formação pior tem mais processo. Eles foram identificar. E depois eles chegaram para os pacientes e falaram que assim, na prática, por que você processou esse cara? Porque ele fica pouco tempo com o paciente. Então veja que isso que você falou é extremamente importante. O médico fica menos tempo com o paciente, seja ele bem formado ou mal formado, seja ele de que área for, a chance de ter um processo é menor. Né? Quando a pessoa processa é porque de alguma maneira ela tem uma mágoa, uma raiva, guardou um rancor disso daí. Então veja que esse é um ponto importantíssimo, já pesquisado. Se você investe tempo para a pessoa, e olha, o tempo da consulta, eu não vou me lembrar exatamente agora, mas era passar de 10 minutos, quer dizer, não é nada. Então se você dedica meia hora para o seu vendedor a cada 90, ele já tem uma relação diferente com você. Né? E o segundo passo, segundo gancho dentro do que você falou, você dar feedback é um processo de doação. E quando você descobre que quando você se doa para desenvolver uma pessoa é o momento mais mágico que você pode ter na sua profissão, você vai passar a ser diferente como líder. Então quando você senta na frente de uma pessoa e fala, eu vou doar todo o meu conhecimento, eu vou doar toda a minha experiência para fazer essa pessoa ser melhor, porque isso vai impactar na vida dela, isso vai impactar na vida da família dela, isso vai impactar na carreira dela dentro da minha empresa ou daqui para frente. Você vai ver que alguma coisa mágica vai acontecer em você, você vai descobrir que dar o feedback e desenvolver pessoas é realmente a principal função do líder, como a gente insiste tanto na Venda Mais. Por isso, quando você sentar para dar o feedback para alguém, pense no momento de doação. Eu quero de verdade fazer essa pessoa melhorar. E quando você vai amadurecendo como líder, você descobre que você tem que fazer a pessoa melhorar, aquele que você tem afinidade, aquele que você não tem tanta afinidade assim. Você quer, de uma maneira geral, fazer a sua equipe crescer e desenvolver. Porque você está trabalhando com pessoas, você está fazendo a vida dessa pessoa ser melhor daqui para frente. Por isso que muitas vezes é difícil ter um líder muito novo, porque a pessoa quando é muito nova, ela não tem essa visão de doação. Não, ela está focada nela, nos resultados dela, eu preciso ganhar dinheiro. Exatamente. Então, o líder que não tem essa visão de doação, ele tem muita dificuldade de formar equipe. Então você precisa, eu estou me doando, eu estou dando o máximo de informação que eu posso para desenvolver as pessoas. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental para a gente trabalhar com desenvolvimento e com feedback. De verdade, eu quero melhorar minha equipe. Né? Eu sei que é por meio da minha equipe que os resultados vão acontecer. E os resultados só vão acontecer se eu melhorar o desempenho da equipe. Dentro daquela lógica que o Paulo falou, como chegar ao resultado, qual o processo que chega ao resultado. Mas é uma doação, o negócio tem que vir meio de coração. A gente não fala muito isso na Venda Mais porque nós somos muito racionais nos processos, mas cada vez mais a gente entende que essa doação é fundamental. A gente defende indicadores e defende planilha, mas a gente defende também fortemente que atrás dessa planilha tem alguém com o coração batendo, com uma alma que vai fazer essa planilha acontecer ou não. E aí disso que a gente está falando. Então, Marcelo, aqui para a gente resumir essa conversa, esse bate-papo, vamos falar algumas palavras aqui, me ajude aqui para a gente não esquecer. Primeiro, feedback estruturado. Tem que ser, então tem que ter uma estrutura. Lembre que essa estrutura está dividida entre resultados, o que a pessoa está fazendo para construir os resultados e as atitudes, então essa é a estrutura. Segunda coisa, disciplina para fazê-la constantemente, não é de vez em quando, não é quando acontece alguma coisa, é disciplina focada do líder. Terceira coisa, o que você colocaria aqui? A questão de se doar. A questão de se doar, não pode, a questão da doação é extremamente importante. Ok. Quarto que eu diria, foco permanente em melhoria. Mesmo que a pessoa esteja com resultados caindo, o foco é sempre de melhoria. Tem que ser algo positivo. Todo o processo de feedback termina com uma tarefa para fazer e um ponto positivo. Estou dando um foco para ela. Outra coisa que eu diria, tem que ter a regra dos 3 strikes. Sim. Certo? Então, é uma conversa e um acordo, é uma segunda conversa e um acordo, e a terceira conversa é de desligamento. E tem que ter disciplina de colocar isso em prática também, porque as pessoas às vezes começam a deixar acontecer e aí dá um sinal errado para a equipe de que baixa performance é aceitável. Deixe sempre atividades para que na próxima conversa você comece pelas atividades que vocês combinaram que seriam cumpridas. Foi feito ou não foi feito? Exatamente. Como que está isso? Porque a próxima conversa sua tem que começar por aí, porque senão, esqueci o que eu falei na última conversa. Aí seu feedback vai ser absolutamente desestruturado. Pelo contrário, já deixa documentado para os dois. Exatamente.
E talvez a última, então, lembre que é uma das funções principais, primordiais de qualquer líder da feedback. Não existe processo de liderança sem um processo de feedback. É isso que nós estamos fazendo, construindo juntos. Se você não tem tempo para fazer isso, você não entendeu a importância disso, você não entendeu os resultados disso para você e para a tua equipe, tá bom? Lembre, é fundamental. Se você quiser saber mais, mande um e-mail para a gente tem bastante material sobre isso. Eu posso fazer um fechamento aqui, porque é a maior desculpa dos líderes da empresa. Eu encontro a equipe no corredor, eu ligo para eles o dia inteiro, eu dou feedback o tempo inteiro, eles não podem falar que não sabem o que eu quero. Na verdade, encontrar no corredor, a ligação que você faz todo dia é muito diferente de um processo de feedback para desenvolver pessoas. Então isso é uma desculpa e é a principal desculpa que o líder dá. Eu dou feedback, eu converso o dia inteiro com eles, não tem por que eu sentar para ter uma conversa estruturada. Isso é papo furado. Sente, invista seu tempo e faça um feedback realmente estruturado. Esse é o mesmo cara que diz, não, eu encontro a minha mulher todos os dias, é meu amigo, você sair uma vez por semana ou uma vez por mês, com 2 taças de vinho, é importante ou não é importante? Todo mundo sabe que é importante. É essa conversa que a gente quer que você tenha, tá bom? Legal. Grande abraço e até a próxima.